abençoe. Amém. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar vossos assentos, irmãos. Eu quero agradecer muito ao Senhor pela oportunidade que Ele está me concedendo de estar aqui nesta manhã. Quando eu cheguei a imaginar, a pensar que eu não ia conseguir estar aqui hoje, eu fui acometido desse mal, e como eu tenho alguns problemas que me faz muito fragilizado fisicamente, eu pensei que eu não ia dar conta. Fui assolado com todos esses sintomas, como eu nunca na minha vida imaginei. Eu já sofri tanto no meu corpo físico, já passei por tantas situações difíceis, já estive à beira da morte, mas eu nunca na minha vida imaginei que tinha um trem tão ruim desse. Nem a dengue, quando eu peguei a dengue em Goiânia, fiquei quase 40 dias acamado. Eu tenho um sistema autoimune muito baixo, já foi zerado, agora está tratando. Meu problema mais grave é nas células, isso enfraquece o corpo inteiro. Mas Jesus botou as mãos, né? Ele botou as mãos e me ajudou. Eu desejei tanto estar aqui. Eu quero até aproveitar o ensejo, né? Eu queria tempo para poder agradecer ao meu pastor Elianai, sua família, que nos acolheu de uma maneira muito pessoal, íntima e familiar. Eu agradeço. Eu não tenho palavras, né? Eu acho que se eu falasse meia hora aqui, não falava nada do que eu sinto de gratidão. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Nai, que sem eles aqui seria muito difícil para nós. Eu acho que sem eles a gente nem teria vindo para cá, na verdade. A gente não ia vir. E alguns outros irmãos, como a igreja num todo, que eu não vou mencionar para não ser injusto, que me acolheram aqui, e a minha esposa, né? E demonstrando tanto amor e carinho que eu cheguei à conclusão que amor e carinho cura. O rechaço adoece a gente, mas o amor e o carinho cura. Agora o pastor Nai teve que ter muita paciência, porque doente, velho, como eu já estou, 63 anos, irmão, de sofrimento na vida. Às vezes eu sou muito enjoado. Às vezes eu não consigo me controlar em certas... Fico meio mimizento também, enjoado. E perturbei a vida do pastor Nai. Eu estou falando isso porque agora, graças a Deus, a gente conseguiu um lugar para morar, né? Depois de 3 meses perturbando o pastor Nai, a pastora Ana e as crianças, minhas netinhas e meu neto. Então agora eu estou numa casinha de uma abençoada irmã aqui da igreja. Meus irmãos, eu estava meditando. Olha, eu vou dizer algumas coisas aqui nessa manhã, que eu gostaria que isso fosse assim, tipo, levado, chegasse a todos. Algumas coisas que eu vou falar isso aqui debaixo de muito temor, diante de Deus, do Espírito Santo, porque eu acho que pode ajudar. Pode acrescentar alguma coisa, como já vinha acontecendo durante toda a campanha. Parabenizando todos os irmãos mensageiros que pregaram aqui. Alguns, por problema da enfermidade, eu não pude estar, mas acompanhei todos pelo online. Inclusive ontem o pastor Alfeu pregando lindo sobre Abraão. Que Deus abençoe todos vocês, queridos. A campanha faz parte, irmãos,
de um projeto de Deus. E nada disso que aconteceu aqui representa que houve uma diminuição daquilo que Deus tinha para nós. Não. A Bíblia diz, o apóstolo diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E estar doente faz parte da vida. Paulo disse para Timóteo, que era pastor presidente de igreja em Jerusalém, ele disse, você deve se cuidar, tomar um remedinho aí, né? Por causa das suas constantes enfermidades. Uma das enfermidades que eu escutei do meu pastor presidente dos Estados Unidos, pastor George Wood, ele pregando uma vez, ele disse o seguinte, que uma das enfermidades que eles chegaram à conclusão, os grandes teólogos que Paulo tinha, que Timóteo tinha, era que ele tinha estômago de pomba, ou de pombo. Aquilo que você come, a comida não para. Come e vomita o tempo todo. Epafrodito era da comunhão de Paulo, era carne e unha com Paulo. Só não morreu porque Paulo orou demais. Paulo disse para Jesus, se tirar esse rapaz eu estou morto. E Jesus teve misericórdia de Paulo e poupou o seu amigo. Então isso não significa nada. Deus tem um projeto e Ele está trabalhando nesse projeto. Deus está muito em cima daquilo que Ele desenhou para nós. Então eu quero contar aqui algumas coisas rapidinho, para reforçar o que já vem acontecendo aqui, durante todos os cultos, de forma muito maravilhosa. Cada um dos preletores, começando pelo pastor Nai, vem trazendo, né? E vai fechar hoje, né? Com as nossas boas-vindas, eu, pastor e apóstolo nosso, Joab, que Deus vai usar ele para fazer encerramento. Mas Deus já vem trabalhando. Deus já vem agindo na nossa vida. Uma palavra. Olha, irmãos, para Deus não precisa de 40 minutos. Deixa eu ver ali agora, 10h50. Deus não precisa de 40 minutos. Eu preciso, mas Deus não precisa. Para realizar a maior transformação, o maior milagre, a maior restauração na vida de uma pessoa. Uma palavra. O centurião falou para Jesus, basta uma palavra. Olha, a fé, ela não diminui. A nossa fé, ela não diminui, né? A importância do Senhor na nossa vida, e nem nos faz tão importante para que nós coloquemos o Senhor numa segunda situação. Não. A fé, ela crê tanto em Deus, que ela chega a dizer, olha, Senhor, não fica perturbado, não te preocupe, não. Meu servo está doente, mas se o Senhor falar uma palavra, resolve. Uma palavra. Louvado seja Deus. E pastora Claudete está aí? Ô, pastora Claudete, depois eu te dou um abraço na senhora. Eu queria, mas eu esqueci. Porque a senhora passou ali aquela hora, eu estava ali conversando com os irmãos. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui e vou deixar o exemplo para vocês de que a coisa é real. Porque não adianta você subir para cá para contar história, mentir, inventar coisa. Não tem passado isso, claro que não. Mas particularmente eu acho que isso não é coisa de salvo, né? Então, fala a verdade. Aconteceu, é assim e tal. E se puder provar, melhor. E é isso que eu quero fazer aqui. Em 2014, quando eu tive aquele encontro extraordinário com Jesus, eu anotei aqui, irmãos, para não perder o raciocínio. 2014, quando não existia, pastor, não é indício de uma coisa dessa. E o que eu estou falando está registrado num livro que foi editado em 2015, Visão Celestial. Eu conto em detalhes esse encontro que eu tive com Jesus. E uma das muitas coisas que o Senhor Jesus falou para mim, Ele disse assim para mim, ó. Está no livro, irmãos, de 2015. E a visão foi 2014. O Senhor me disse que
muitos amados servos deles. Falou, vai vir uma situação tão grave, falou para mim, que muitos dos meus servos, pessoas que eu amo profundamente, que eu sei que eles me amam, não vão sobreviver. E eu quero que você entregue um recado para as famílias, que eu quero levar consolação a muitas famílias que vão perder muito dos seus entes queridos. Nem a medicina vai poder ajudar uma grande maioria de pessoas que vão partir, não vão sobreviver. Eu quero que você console eles. Está determinado isso, ele falou. Eu amo eles, mas eles vão chegar nesse momento que vão partir. E eu quero que você diga a eles que eles enfrentem essa realidade de cabeça erguida, que não tenha medo, porque eu sou mais importante para eles do que a própria vida deles. Eles precisam entender que não existe nada mais importante do que eu para eles. E ele disse, não tenham medo, porque quando eles partirem, eu vou estar do outro lado do rio da vida, esperando eles. Então, irmãos, isso aí o Senhor me deu em 2014, eu escrevi em 2015. E quando começou essa tempestade, que foi a pior, em 2020, eu comecei a orar para Jesus me preparar também. Eu falei, de repente, numa dessa eu vou. Porque com tantas comorbidades que eu tenho, pegar uma doença como deu em 2020, eu falei, não vou sobreviver. Nem eu, nem minha esposa não conseguimos. Foi quando, numa noite, eu tive a visão lá do bichinho chegando no portão da minha casa. Irmãos, eu expulsei aquele bicho durante 2 anos, mas ele veio atrás de mim aqui. Que coisa, não desiste o trem. Então eu louvo muito a Deus, porque estar vivo, né, irmãos, é uma bênção, um milagre de Deus na nossa vida. Eu quero pedir aos irmãos que me desculpem, porque eu ainda estou, assim, eu já saí do problema, Jesus já me tirou. Mas a boca seca, tem hora que tem que dar uma paradinha assim. Mas não é o que eu vou falar, do jeito que eu vou falar, que vai resolver o problema. É do jeito que você entender a palavra, que vai resolver o teu problema. Não é verdade? Então não sou eu, não tem nada a ver comigo. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Tu és meu bom pastor, e quando senti temor, em ti confiarei, em ti confiarei, eu não temerei, em ti confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor. Quando senti temor, em ti eu confiarei. Será que pode colocar para mim aí o texto do Salmo 126, por favor? (126) é o salmo que eu quero trazer uma palavra aqui nessa manhã. Vou ler com os irmãos aqui, porque a gente lê tudo igualzinho. Diz assim a palavra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico.
Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que se semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Pastor Nai, no final da mensagem a gente canta o hino, tá? Isso aqui foi só para esquentar a garganta aqui. Que a garganta é ruim. Irmãos, esse texto incrível, eu quero que você preste atenção, porque hoje eu vou falar algumas coisas aqui. Vai ser rápido, mas eu vou falar alguma coisa aqui que talvez é revelação de Deus e talvez você não viu ainda, mas eu mostro para você que é revelação, mas está na Bíblia também, porque não pode pregar coisa que não está na Bíblia, né? Se pregar fora da Bíblia não tem valor, é inútil. É a palavra de Deus que sela a realidade, né, da nossa fé e faz as coisas acontecer. É a palavra de Deus que faz acontecer as coisas. Mas eu vou falar alguma coisa aqui, né, e eu espero que os irmãos vão ouvir uma coisa que eu vou contar para vocês e depois você pode repartir, porque eu sei que é muito importante, demais. Eu não falei sobre isso aqui, mas vou contar hoje para vocês. Mas antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que esse texto bíblico, para mim particularmente, é um dos textos mais importantes quando o tema é restauração. E quando eu falei restauração, não estou falando restauração só na área da saúde, financeira, ministerial, espiritual, não. Eu estou falando restaurador. Restaura tudo. Cada pessoa tem um problema individual. Nem todos nós temos os mesmos problemas. Então Deus trabalha conosco por individualidade. Se o meu problema é um problema financeiro, a minha restauração será na área financeira. Se é um problema de matrimônio, de casamento, é ali que Deus vai trabalhar. Se é um problema de saúde, é ali que Deus vai trabalhar. Deus vai nos ajudar naquilo que a gente precisa. Porque Ele não joga o seu dom ao léu, sem um resultado importante, ou necessidade. Deus não faz isso. Deus não desperdiça tempo, irmãos. Como dizia um amigo meu, pastor, lá da Argentina, o nosso Deus não gasta chumbo com chimango. Para que Deus abençoar a minha vida financeira se o meu problema é saúde? Deus não é inteligente, Deus é inteligência, né? Então esse texto aqui, ele fala sobre isso de uma maneira maravilhosa. Agora, esse texto é muito conhecido, muitos pregadores falam sobre o tema, mas cada um, Deus dá uma revelação importante para um momento importante, para uma pessoa. Eu me lembro que uma pessoa disse lá nos Estados Unidos uma vez, que se for preciso, irmãos, Deus coloca uma cidade, um país, uma nação no pó para ajudar um servo dele. Irmãos, tinha um bandido no Brasil chamado Escadinha. Dos piores, mataram também, porque bandido só tem 10 anos de vida no máximo, né? Por isso que eu nunca, mesmo quando eu estive no mundo, eu nunca queria ser bandido, sabe? Porque vive muito pouco. Então, como uma pessoa melhor de natureza e que leva a vida mais em sério, pode viver mais. Mas o Escadinha estava preso, lá no Rio de Janeiro, no Bangu. E montaram um esquema para tirar aquele rapaz. Um esquema de helicóptero. Não, coisa assim de cinema, Hollywood. Para resgatar o camarada lá, do Bangu, da prisão. Um bandido, um homem. Se você olhar a fotografia dele, irmão, eu sou 1000 vezes mais bonito que aquele homem. 1000. É feinho, feinho. Nem aparência, nem formosura tinha. Bom, eles montaram um esquema de
poder de fogo, helicóptero, tirar aquele homem de lá. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você, se nós seres humanos somos capazes de armar uma situação dessa para ajudar uma pessoa, tu imagina o que Deus poderá fazer para ajudar você? Jesus estava preso, estava sendo maltratado, Pilatos, aquela pessoa toda, Herodes, toda aquela situação, vocês conhecem. E em resposta a um questionamento, Jesus disse assim para aqueles homens cruéis, mas que também estavam seguindo um propósito de Deus. Jesus disse: nenhum poder vocês teriam sobre mim, se lá do alto não fosse dado para vocês. Nenhum. Ele disse: porque se eu quiser, eu falo com meu Pai, e Ele manda uma legião de anjos, e acaba com tudo. Mas Deus nunca Deus vai mandar uma legião de anjo para ajudar uma pessoa que está num processo de Deus. Ele não vai estragar um plano, um processo em andamento da vida da gente, usando esse poder todo. Porque Deus segue processo, Deus segue rotas, Deus segue trilhas, irmãos, é bíblico. O que eu estou falando aqui a gente encontra na Bíblia, não está inventando. Então Ele não vai mandar uma legião de anjos se Ele propôs na sua vida um momento de provação no deserto. Jesus não tira você do deserto. Ele abre o mar, Ele abre o Jordão, Ele faz pedra virar água, mas é no deserto, é lá. Agora, quando passar a prova do deserto, aí você vai entrar na terra que mana leite e mel. Entendeu? Deus não se atrapalha, irmãos. Lembra de Saulo? Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Estava cego, caído, desmoralizado, humilhado, um derrotado ali, diante inclusive do seu grupo de soldados que ele liderava. Mas ele, não, Senhor, o que é isso? Está acabando comigo, destruindo minha moral. Que moral, irmãos? Eu passei o que passei nos Estados Unidos, e o Senhor falou para mim quando eu cheguei no primeiro mês, Deus falou para mim, usou uma serva dele que foi lá em casa orar por mim, uma senhorinha, e ela disse assim: eu vou restaurar seu nome, seu ministério, a sua vida, porque muitos saberão que tu terás um encontro comigo. E o Senhor tem restaurado. Eu estava contando ao pastor Nai o quanto sofri de rejeição quando eu cheguei. E como Deus me exaltou na catedral, diante de uma convenção do estado de Goiás. Deus me exaltou diante de mais de 10 mil pessoas de uma maneira inexplicável. A exaltação de Deus foi tão grande para mim nessa noite de uma convenção. Eu estou falando, não, só a nossa igreja, a igreja lá de Fama, né? É uma igreja, o pastor Nai conhece, tem 30 mil membros. Mas era uma convenção de pastores do estado de Goiás inteiro. A honra que Deus me deu foi tão grande que eu tremi, perdi a palavra, não soube fazer nada, fiquei igual um bobo lá no púlpito. E o Senhor veio falando comigo durante esse tempo, viu o que eu posso fazer? Quando eu te honrar, meu filho, você nem vai aguentar. Você não vai ter condição emocional para encarar o que eu tenho. A Bíblia diz que quando Deus for inaugurar o templo lá de Salomão, o sacerdote não aguentava nem pé. Então, amados irmãos, cada um de nós tem uma maneira de pregar a palavra de Deus, tem a revelação que vem, e todas elas têm um objetivo, Deus não trabalha em vão, Deus trabalha reto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que o mesmo Deus, eu adoro, irmãos, eu passo assim,
horas a fio estudando sobre a vida de Abraão, Isaac, Jacó, porque a forma de Deus, né? Deus falou para Abraão assim, Abraão estava triste, irmão. Abraão estava querendo, foi pregado aquele pelo pastor Alfeu, querendo um filho, estava angustiado, desanimado, estressadinho, né? Estava ruimzinho. Aí Deus aparece para ele. Que coisa linda, né? Esse Deus é o criador dos céus e da terra, o dono da vida, o homem que tem a chave do inferno na mão. Apareceu para ele. Falou assim, Abraão, calma, meu filho. Uma das coisas que eu adoro, quando eu penso assim nas coisas que eu já tive com o Senhor Jesus, é como Ele é amoroso. Mano, Jesus ama tanta igreja. Jesus é apaixonado pela noiva. E Jesus é de uma humildade, irmãos. É uma coisa, a natureza de Jesus não tem nada a ver com a nossa. Jesus transpira humildade. E o Senhor falou porque aquela manifestação teofânica do Antigo Testamento já era o Senhor nosso Deus, que mais tarde também se apresenta como Jesus. E ele diz, Abraão, eu sou Abraão, a tua herança, o teu galardão. Eu sou a única coisa que presta para você, que vale a pena. É isso que ele está falando. Os demais, a vida ela não tem tanto sentido. Tudo o que você precisa. E se você aceitar isso, eu te garanto que nunca mais você vai lembrar nem de Isaac. Mas como eu te amo muito, sou apaixonado por você, eu vou te dar a felicidade de ter o filho que tu quer. Mas não esqueça que a tua herança, tudo que você realmente precisa possuir na vida, sou eu. Porque você sabe que quando você partir daqui, fica tudo para trás, irmão. Se a gente soubesse o quão rapidamente as pessoas esquecem da gente quando a gente morre, a gente viveria 100% para Jesus. Porque é Ele o único companheiro depois dessa vida. Se você tiver um bicho de estimação, um cachorro, por exemplo, esse cachorro ainda vai ganhar de muitos amigos. Porque vai ficar lá mais tempo lá, chorando e sentindo saudade. Agora Jesus não. Jesus te leva com Ele. Ele disse para o ladrão lá na cruz, eu te garanto, prometo para você, que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E Deus disse para Abraão. No Salmo 121, verso 3, o Senhor está dizendo que Ele, irmãos, Ele é o guarda, Ele que guarda a gente. É o guarda de Israel. E ele diz que Ele não dorme, Ele não cochila, né? Ele está o tempo todo nos observando. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram pelos fiéis da terra. E é verdade. Lembra que quando Adão pecou, ele se escondeu. E Deus desceu, porque Deus descia todos os dias, na virada do dia, Deus descia para conversar com Abraão. Tomava café, comia um bolinho junto, uma mesa preparada, farta de frutas. E Deus ia lá conversar com Abraão, comer com ele, passar aquele momento agradável. Eu fico pensando, o Deus do universo, não cabe na minha cabeça em 3 dias Deus fazer isso. Mas Deus faz. Ele é assim, a natureza de Deus. Aí um dia Deus desce, não acha mais o Abraão, o Adão está escondido. E Deus começa a chamar ele, procurar. Eu fico impressionado, irmãos. Deus poderia dizer assim, você não quer se manifestar? Não quer dizer onde você está? Então se dane. Não.
E Deus ficou lá perturbado, chorando lá, né? Chorando entre aspas. Atrás do Adão. Adão, onde está Adão? Adão, Adão. Ele não desiste de você. Nem quando você está na pior fase. Ele não desiste de você. Aí Deus tomou uma decisão. Eu faço conjecturas. Deus tomou uma decisão, fala uma coisa. Coisa linda. Eu não vou dormir mais. Eu não vou cochilar mais. Eu vou agora ficar atento a vocês. E isso nos traz uma segurança linda. Saber que o Deus do céu está cuidando de nós. Salmo 145 diz a palavra de Deus assim: o Senhor está perto daqueles que o servem em sinceridade. Glória a Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês agora. Eu vou trazer uma palavra que eu gostaria muito que, se você depois quisesse passar para alguém que não está aqui hoje, passa. Porque é verdade, verdadeira. E eu falo isso em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em 2014, 2015, foram os anos que eu tive mais problema de saúde. Que eu fui desenganado, pensando que ninguém pensava que eu ia sobreviver. Até no meio das pastoradas, lá na minha região, correu o risco que meus dias era pouco. Só que eu imagino que eles falavam as coisas e Jesus pensava assim, mas eu não falei isso? Não falei. Aí, nesse período, eu fui levado pelo Espírito de Deus ao tabernáculo celestial. O Espírito do Senhor me colocou diante do tabernáculo do céu. E eu vi, em detalhes, as 3 separações, começando pelo pátio do altar, do sacrifício, depois o lugar santo e depois o lugar santíssimo. Eu via. E eu vi o Senhor Jesus vestido de uma maneira tão linda como o eterno sacerdote. Desde a roupagem da cabeça, do peitoral, em detalhes, lindo. E uma das coisas que muito me chamou a atenção é o tamanho das coisas ali que tem ali dentro. Por exemplo, a arca, os altares ali, altar do incenso, dos pães, é bem maior do que aquilo que nós já vemos que as pessoas encenam em filmes, em desenhos. É de uma beleza, irmão. Só Jesus, peça ao Senhor para você ver isso. Peça a Ele, o Senhor me mostra também. O Senhor mostrou para o pastor Nildo, mostra para mim, Deus é fiel, irmão. Irmãos, a beleza dos utensílios daquele tabernáculo, porque aquele tabernáculo foi a visão que Moisés teve para poder construir aquilo que foi mais ou menos similar no deserto, que o Senhor falou. Era uma coisa, a beleza, o brilho. Não tem explicação, eu não tenho nem palavra para dizer a beleza daquilo. Tem que ver, para ter um entendimento como é as coisas na dimensão de Deus, no reino de Deus. É fora da casinha, irmãos. Fora da casinha. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: é que o Senhor Jesus, Ele me disse quando Ele estava lá ministrando, e eu vi Ele ministrando, quando Ele foi ministrar no altar de incenso, Ele olhou para mim e falou assim, o Senhor falou: eu estou ministrando, oferecendo esse sacrifício em prol de Israel e da minha igreja. E então Ele disse que é o que eu quero que você agora receba no seu coração. Porque eu, pastor, eu sei que o senhor também,
A gente sabe que precisa tirar oferta, falando da parte de dinheiro. A gente precisa tirar oferta, pedir e tal, senão a obra não anda. Como é que vai manter uma obra da envergadura dessa sem falar? Não tem como. A gente fala e Deus é que faz a obra no coração das pessoas. Mas não tem como. Mas a gente fica tão assim, eu particularmente, tenho 42 anos de pastor, irmãos. Eu particularmente, fico sem jeito de ficar pedindo dinheiro. E eu sei que todo pastor, que é sério mesmo, faz porque é obrigado a fazer. Me sentia perturbado, sabe? Eu vi uma pessoa trazendo um envelopinho de dízimo, pensava comigo assim, meu Deus, eu não tenho coragem de botar a mão no dinheiro. Um dia eu estava na rua, esperando minha esposa, passou uma mulherzinha, uma senhorinha, carregando um carro cheio de banana, 2 horas da tarde, vendendo na rua banana. Eu falei, eu não tenho coragem de pegar uma oferta dessa mulher, não tenho. Eu não sabia quem era, mas se for crente, eu não tinha coragem. Então eu tinha esse tipo de coisa dentro de mim. Até que eu tive essa visão. Aí mudou. Porque Jesus falou assim para mim assim, ó, tudo que é oferecido, todo tipo de oferta que é oferecido para mim, eu recebo aqui e ministro essa oferta no altar de incenso em favor de Israel e da minha igreja. Quando você chegar aqui para ofertar qualquer coisa, se você ofertar a sua vida, Jesus te recebe e vai te apresentar no altar de incenso. Quando você trouxer a sua oferta, lembra disso. Aqui na terra, diz a Bíblia em Hebreus, homens mortais recebem, mas lá aquele de quem se testifica que vive para sempre. Aí você não olha para cá, você oferece e olha para lá, e vê Jesus pegando aquilo ali e colocando no altar de incenso lá no tabernáculo celestial. Aí você só pode dizer assim, eu faço parte desse negócio. Glória a Deus. Isso mudou a minha concepção de fazer as coisas. E nunca me decepcionei depois que eu comecei a fazer, tendo discernimento do tamanho da coisa. Irmãos, nós fazemos parte de uma coisa que é muito maior do que nós. Uma coisa que ultrapassa os umbrais da própria morte, irmãos. Nós fazemos parte disso. Israel estava falido, em cativeiro, perdeu tudo que tinha, estava na miséria, escravo. Diga para mim um escravo que não está na miséria. Escravo não é dono nem dele, um escravo é dono. Escravo, irmão, não tem nome. Escravo tem marca. Israel estava destruído. Nada do que eles viveram antes, folga, riqueza, poderes, tudo eles tinham, perderam tudo da noite para o dia. E deixa eu dizer uma coisa para você perder as coisas, até a sua vida, basta um prego entrar no seu pé. Eu tenho um amigo que morreu lá em Goiás, pastor, construindo a casa do sonho. Estava lá ajudando o pastor, não é porque ele queria sair do leitinho que ele queria. Aí ele pisou num prego. 2 semanas depois, lá no hospital, com infecção generalizada, sofreu um infarto e foi embora. Um prego. A minha cunhada, ela morreu lá nos Estados Unidos, ela esteve pregando aqui, ó. Ela morreu nos Estados Unidos com uma batida, irmãos, no carro dela, que não tinha a menor razão para aquela mulher morrer. Para começar, bateu do lado do caroneiro.
e ela morreu. Ela estava sozinha. A batida foi tão violenta, mas tão violenta, do ponto de vista que ela nem saiu do lugar. Você vê a violência da batida. Mas os peritos disseram que foi só sabe assim, um descontrole do pescoço, matou ela. Irmão, um descontrole do pescoço mata. A gente não é nada, irmãos. A gente tem visto coisa, presenciado coisa, que estar vivo é verdadeiramente um milagre de Deus. Estar, irmãos, esse tempo atrás uma mulher me ligou e disse: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Porque eu fiz um projeto lá de fazer oração e jejuar com os irmãos um período. Ora por mim e jejua por mim que eu não dou conta mais. E ela me disse que o marido dela abandonou e ela entrou num sistema de depressão tão grande e começou a atrofiar, foi parar numa cama. Foi atrofiando numa cama, irmãos, uma mulher nova. E os filhinhos tudo em volta, os vizinhos lá que estavam cuidando, ajudando. Uma coisa emocional. Acabou com tudo aquilo. Acaba, irmãos. Não é nada. Nessa pandemia aí eu tive tanta experiência vendo na vida das pessoas acontecer as coisas, que eu falei: meu Deus do céu. A Bíblia diz: quem é o homem para que Deus se lembre dele? Irmãos, só de você crer que Deus lembra de você, já basta para você glorificar a Deus. Aí sabe o que aconteceu? Estou terminando. O salmista deixa claro que ali houve pessoas que começaram a pensar: essa situação precisa mudar. Começaram a lembrar do tamanho do Deus que eles tinham e o poder que esse Deus tem para fazer as coisas. Falou assim: não existe outra saída, mas tem uma. Não tem muitas, mas tem uma. Vamos pedir ao Senhor para nos restaurar, para nos tirar dessa situação, levar a gente de volta para o lugar onde a gente era feliz, abençoado, tinha tudo. Enfim, que Ele restaure a nossa sorte. E então o salmista, ele diz que um dos motivos de oração foi interessante, porque eles começaram a orar a Deus, mas mostrando para Deus um fenômeno que acontecia, porque ele estava numa situação, era como um deserto terrível. Então ele lembrou de um acontecimento que sempre passava no deserto da Judéia, chamado deserto de Negev. É o deserto mais seco, mais areoso, onde as pessoas morrem sem nenhum tipo de cuidado. Não tem esperança. É o pior deserto, é um dos piores desertos do mundo. Acho que é pior do que o deserto do Saara. Só que acontecia de vez em quando um fenômeno. Quando esquentava demais, que ultrapassava os limites, aí a terra começava a rachar. E as rachaduras da terra eram profundas, e elas atingiram lugares onde havia fontes de água. É Deus caminhando, né? Quando você pensa que a coisa está, para você, está mais complicada, na verdade pode ser Deus trabalhando, resolvendo o teu problema. Você já viu aqueles bichinhos que, na televisão, né, tem uns bichos assim que uns enfia aquelas espinhos no pé, aí a pessoa vai lá para tirar os espinhos, e eles relutam e tal, porque eles não entendem também. Mas o que pode passar na imaginação desse bichinho, sei lá, no raciocínio animal dele, é que ele está sendo maltratado, quando na verdade ele está sendo ajudado. Às vezes o que nós pensamos que está sendo um problema, é Deus trabalhando, é a solução. Espera em Deus, acredite, espera. Vai mudar. A restauração
ela não para. A restauração é uma ordem no universo. Deus não manda restaurar. Deus não fala, seja restaurado. Não, Deus não faz isso mais. Ele já deu uma ordem, essa ordem ela vaga no universo. Se você crê, aciona ela. É igual a fé. Aí você fala, eu vejo aquela igreja, tanta coisa errada, e tem tantos milagres lá. Não tem nada a ver com a igreja, irmãos. Não tem nada a ver com o pastor, com os crentes. Tem a ver com uma palavra que foi dada de cura para quem crê. Você pode estar dentro de um centro espírita e precisou de um milagre, você invocou o Deus verdadeiro, ele vem no teu socorro, porque não é uma questão, meus irmãos, de você merecer ou não, é uma questão de uma palavra dada, pronunciada no início. Aquele que crê, recebe, pronto. Aí, eles tinham conhecimento do fenômeno e começaram a orar, Senhor, faça conosco o Senhor no deserto de Negueve. Em outras palavras, existe, pelo que nós temos conhecimento, um momento em que as coisas mudam e há restauração na terra. Porque quando aquelas águas invadiam aquele deserto, daqui a pouco eles tinham muita plantação, muita colheita, muita riqueza. Eu falo conosco assim, Senhor, agora a nossa vida agora é um deserto, nós estamos na miséria, estamos acabados, estamos podres, não tem mais nada. Mas uma coisa eu sei, que se essa terra rachar e a água vier, seremos restaurados. Seremos restaurados. E sabe o que eu estava pensando? Que importante, que vital é nós termos conhecimento das coisas espirituais. Conhecer o fenômeno. Você fala, pastor, isso é real. Eu estou falando para você que a nossa tia Ivone, ela esteve lá em Israel e ela viveu isso lá no deserto. E ela ficou tão impactada que ela filmou e trouxe para nós. A gente viu, irmãos, o deserto brotando água. E eles tinham conhecimento disso. Irmãos, quando a gente tem conhecimento de algo diferente, a gente invoca e muda a situação da gente. Muda a situação da gente. Louvado seja Deus. No Salmo 113, para fechar, irmãos, o salmista diz assim, quem é como o Senhor nosso Deus? Em outras palavras, o que vocês estão achando? Que tem coisa maior, superior, ou que pode ser substituído? Não existe nada que possa substituir. Não existe. Ele diz, quem é como o Senhor nosso Deus? Ele se curva. Lá do céu, ele se curva, ele abaixa, estende a mão, igual fez com Maria Madalena, levanta do pó, do lixo. Aí eu estava lembrando, sabe de quem? Do Bill Gates. Comecei a ver na minha mente o Bill Gates, o homem dos homens mais ricos do mundo, pobre, perdeu tudo, não tem mais nada, e é obrigado a morar no lixão. E lá está o Bill Gates, miserável, sujo, nojento, não tem mais amigo, não tem família, até família agora, minha mulher largou dele. E está lá, aqueles caminhões de lixo vêm jogando lixo, ele com lixo por aqui. Eu estou tentando dizer para você, se Deus permite, até o Bill Gates vai para o lixo, catar lixo para viver. Não está lá agora, mas se Deus permitir, vai. Mas eu estou fazendo assim uma analogia. Aí, sabe, eu vejo a mão de Deus, eu não vou ajudar o Bill Gates. Não é por causa do dinheiro que ele tem, não. É porque ele está na miséria, né? Que Deus não se compra e não se vende, né? Aí Deus se curva e pega na gola daquela roupa, daquele macacão sujo, fedorento. O Bill Gates assim, todo, parece que passou carvão na cara de sujo. Falar a verdade para você, viu, irmão? Tem que amar muito a pessoa para você chegar perto dessas pessoas que trabalham no lixo. Porque a caatinga é grande. Eu já visitei um lixão. É feio o trem.
Aí Deus se curva, pega ele aqui pela gola, e a Bíblia diz que ele vai arrastando o cara, tirando dali, ó. Vai levantando. À medida que ele vai levantando, irmãos, aí começa a cair aquela podridão, aquela roupa suja começa a se desfazer, e ao mesmo tempo que toda aquela miséria começa a ser desfeita, no lugar dela vai nascendo a restauração. É roupa nova, é um cheiro novo. E a Bíblia diz que o Senhor pega o camarada e bota lá para sentar com os príncipes. Oh, glória! Deus é real, irmãos? A minha mãe, que amava muito o pastor Nai, muito, amava muito. Minha mãe, 70 e poucos anos servindo a Deus. O presbítero João Joás conheceu também. A minha mãe, quando eu tinha meus 8 anos de idade, nós morávamos no interior de Goiás. Esse é o último testemunho, agora já termino. Nós morávamos no interior do estado de Goiás, numa época que não existia nenhum tipo de recurso de nada, muito menos médico. O médico mais perto de casa, eu acho que ficava uns 40 quilômetros, num postozinho dos mais atuinha, mas na verdade os maiores médicos daquela região eram na verdade os farmacêuticos que faziam o papel de médico. E a minha mãe pegou meningite na cabeça, e a coisa não tinha recurso, e meu pai, me lembro que meu pai pegou eu, minha irmã Nilda e a minha irmã Nilza, e a minha irmã Nilza era mais velha, ela disse assim, ele falou, Nilza, eu vou levar a sua mãe para Séries, uma cidade, que era o único lugar que podia ter um recursozinho. Agora, ninguém garante que ela vai voltar viva. Então você cuida dos seus irmãos, e eu era pequeno, caçula, cuida deles e... Não tinha, irmão, como? Não tinha telefone, não existia luz elétrica naquela época, não tinha essas coisas não. Não existia luz elétrica, não tinha esses trens, não tinha telefone, isso não existia, nem sabia que era isso. Nunca vi uma televisão na vida. Então não tinha nada. Pegaram um caminhão daqueles antigos, Chevroletzão, e eu vi, e nós chorando. Eu vi quando eles pegaram a minha mãe carregando. Minha mãe era magrinha. Acho que ela, por causa da doença, ela veio pesar quase 40 quilos. E eles pegaram ela, levaram, botaram na boleia do caminhão. E nós ficamos chorando, vendo o caminhão sair para Séries, levando a minha mãe, na certeza de que ela nunca mais voltaria com vida. Mas passou mais ou menos uns 3, 4 dias, lá vem meu pai e minha mãe de volta. No caminhão, foi lá buscar ela, porque o médico disse, não, aqui não tem recurso para ela não. Ela vai morrer, essa doença mata, não tem? Ela vai morrer, vai levar de volta. Então levaram a minha mãe para morrer em casa. Aquele febrão, aquele gemido, aquela angústia. Irmãos, eu chorava só de ver o sofrimento da minha mãe. E eu era um menino, mas me lembro como fosse hoje, eu estou contando e vendo a imagem. E um dia minha mãe estava tão desesperada. Uma mulher que serviu a Deus a vida inteira, servia naquele momento com toda a sua alma, com todo o seu coração. Foi desde moça jovem uma grande evangelista, abrir o trabalho em Goiás, missionária. Vendo a minha mãe naquela situação, sem recursos, não tinha saída, irmão. A saída era morrer mesmo, não tinha como, ninguém escapava daquilo. Ninguém escapava, igual a tuberculose, daquela época que não tinha cura. E um dia minha mãe estava tão desesperada, mas tão desesperada, que ela fez uma oração. E a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ela orou e disse, Jesus, eu não estou cobrando nada do Senhor. Ser fiel a Ti é um prazer e um dever meu. Não quero nada em troca do que eu represento, ou possa representar como serva de Deus. Mas, se o Senhor me permitir, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Será que o Senhor poderia ou me curar, ou me levar? Eu não aguento mais. E ela contou isso a vida inteira. Eu ouvi ela contando isso a vida inteira, esse testemunho. Ela contava para as pessoas. Ela disse que naquela hora, no canto do quarto onde ela estava, ela viu o Senhor. O Senhor veio.
Chegou na cama onde ela estava, agonizando. Sentou. Porque uma das coisas que eu acho legal em Jesus é que Jesus tem tempo. Quando Ele vai te atender, Ele não te dá 15 minutos, não. Ele fica tanto tempo que você pode até enjoar. Mas Ele não enjoa de você. E Ele ficou ali. Botou a mão na cabeça dela e disse: ainda não é tempo. Eu vou te dar saúde. E ela disse que naquele momento que o Senhor colocou a mão sobre ela, sentada do lado dela, ela começou a estremecer, a suar. E Jesus então levantou e foi embora. E ela ficou ali na cama. E nós pensávamos que ela ia morrer, porque ela pulava na cama e estremecia toda. Daqui um pouquinho ela acalmou e parou. E nós olhando ali da porta, ficava assim na porta, né? Um corredorzinho, olhando ela. Aí começamos a chorar. E a minha irmã mais velha, a Nilza, disse: a minha mãe se foi. Sabe para onde ela se foi? Ela se foi para o sono do justo, dormiu. Quando acordou, estava curada. Morreu agora há pouco tempo atrás, com 87 anos de vida. E eu estou falando quando eu tenho 63 anos, eu tinha para 7 para 8 anos de idade. Quantos anos que essa mulher viveu? Nunca mais, agora, nunca foi ao hospital, nunca foi hospitalizada. No dia agora que ela foi hospitalizada, Jesus levou ela. Fique de pé, por favor, igreja. Não sei se vocês, alguns já, mas talvez a grande maioria nunca ouviu falar de Oral Roberts. Oral Roberts, filho de um pastor nos Estados Unidos. Tive o prazer de conhecer. Oral Roberts era um rapaz desviado, problemático, viciado. E ele sofreu uma enfermidade. Foi tomado por uma tuberculose. Naquela época, onde eles viviam nos Estados Unidos, não tinha cura também, esse tipo de coisa. O tratamento era raríssimo. E o pai botou ele no bagageiro. O pai tinha um carro velho. O pai dele era um evangelista do interior dos Estados Unidos. Botou ele no bagageiro do carro para levar ele para o hospital, porque com certeza ele ia morrer lá. Estava muito ruim, muito ruim. E era bem novinho, ele tinha 20 e poucos anos. E ele conta que quando eu estava indo, ele, naquela febre, naquela loucura, que ataca a pneumonia, estava morrendo o homem. De repente, ele ouve uma voz, o Oral Roberts, lá dentro do carro, lá. No bagageiro do carro, ele ouve uma voz que disse para ele assim: Oral. O nome dele é Oral Roberts. Disse: Oral. Ele olhou assim. E a voz disse: eu quero que você construa uma universidade para mim. Desviado, podre, morrendo, ir para o hospital. Irmão, Jesus não perguntou assim: se você sair dessa, se você der conta, se funcionar, se tiver uma saída, uma solução, aí depois eu tenho um projeto aí para você. Jesus não perde tempo, irmãos. Ele não perde tempo tentando ver se pode ou não resolver problema para nós. Se ele decidiu resolver, ele resolve. Ele não diz: você vai morrer, você está podre, eu vou te ajudar. Jesus não olha para, ele não te acusa. Olha, você não presta, você não serve, você tem que mudar mesmo. Mas Jesus não olha para isso. Se ele determinou te abençoar, restaurar, seja na área que for, ele vai fazer. Deus não falou nada com ele do que ele estava vivendo, do que poderia passar. Deus disse: eu quero que você construa uma universidade para mim. Quando ele chegou no hospital, ele já estava curado. Converteu, foi para um seminário, casou-se, saiu para a obra de Deus. Aí depois de uns anos o Senhor falou assim: eu te mandei fazer uma universidade. E aí ele começou a construir pela fé. Construiu a maior universidade
evangélica cristã dos Estados Unidos. A maior. Está lá hoje, foi inaugurada por Billy Graham. A Universidade Oral Roberts. É a maior universidade evangélica, de tom evangélico, do mundo. Morreu com quase 100 anos de idade. Pastor Nai, só pode vir aqui. Esse é o tamanho do Deus que nós servimos. Porque te abate, ó minha alma, e te perturba, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, antes que você imaginar, Ele virá o teu socorro. Você sabe que Ele é o mais interessado do que você mesmo de restaurar qualquer área necessitada da nossa vida. Ele é o mais interessado. Ele disse: eu te amei com amor eterno. O amor de Deus não tem fim para quem entrega a sua vida a Ele e toma a decisão de servi-lo até o fim. Muitos dos irmãos sabem o que eu passei. Está registrado num livro. Era para mim estar desviado. Era para mim querer ver a igreja a 1.000 quilômetros de distância. Quando falava em igreja, em crente, eu passei uma luta tão grande que eu me arrepiava. Mas se Satanás pensou que ele tinha vencido, ele se enganou. Porque eu sou mais do que vencedor. Eu até falei para minha esposa: se eu morrer antes, coloque na minha lápide lá assim, ó, bota assim, eu falando: eu sou mais do que vencedor por meio de meu Senhor Jesus Cristo.